Olá, queridos amigos. Nessas últimas semanas, recebemos uma pergunta que gostaríamos de compartilhar com vocês. A pessoa perguntou o que significa ser luterano. Bem, vamos tentar responder de uma forma simples e rápida. A gente poderia dizer que um luterano é um cristão, é um filho amado, redimido por Deus, resgatado por Cristo Jesus na cruz do Calvário e por fé, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos agarramos nas promessas que Deus nos dá de perdão, vida e salvação. É isso que nós gostaríamos de meditar brevemente, nesse vídeo de hoje. Eu convido você a estar junto e ser a nossa companhia. Bem, eu vou tentar responder essa pergunta dentro da perspectiva da qual eu estou inserido. Então, eu sou filho de um pastor luterano, isso significa que eu nasci dentro da igreja luterana e acabei seguindo os passos do meu pai e hoje sou pastor também da igreja luterana aqui da Congregação Concórdia, São Paulo, Moema. Quando eu me deparo com essa pergunta, quando às vezes eu preciso responder o que significa ser um luterano, normalmente para quem desconhece a história do movimento da Reforma, eu vejo às vezes duas dificuldades. A primeira, a necessidade de estudar a vida de uma pessoa chamada Martinho Lutero. E a segunda dificuldade é dizer que a igreja luterana não segue uma pessoa, a pessoa Martinho Lutero, mas enfatiza os ensinamentos que foram resgatados com o movimento da Reforma. Então, esses dois pontos a gente quer conversar um pouquinho agora. Em resumo, Lutero afirmava dizendo que nós temos paz com Deus. Paz não através das coisas que nós levamos até Deus, mas por meio daquilo que nós recebemos dele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Penso que faz um luterano ser luterano é no fato dele confiar inteiramente na graça de Deus. O luterano não tenta provar por boas obras que Deus o aceita e nem se justificar perante Deus que através dos seus esforços para Deus o amar. Assim como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Por isso, ao conhecermos um pouco mais o movimento da Reforma, nós vamos perceber três ênfases muito importantes: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé. O princípio fundamental da Reforma é somente a Escritura. Em outras palavras, está dizendo, não há nada acima da Escritura como base e fundamento para os ensinamentos da fé cristã. A autoridade disso tudo está no próprio Deus, que é o autor do texto bíblico, da Escritura, escrita por homens e inspirada por Deus. O que quer dizer é que o texto bíblico não apenas reflete a vontade de Deus, mas que é o próprio falar de Deus à humanidade e a cada um de nós. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais a respeito do entendimento das Escrituras, eu vou colocar aqui alguns vídeos para que você possa se aprofundar um pouco mais. Outra ênfase fundamental da Reforma é como é entendido a Escritura, através somente a graça de Deus. E eu já adianto para vocês que não é uma mensagem que cai e soa naturalmente aos nossos ouvidos. Temos certas dificuldades. Assim como o apóstolo Paulo falou, a mensagem da cruz, essa mensagem da graça, é loucura, é escândalo. Mas ao mesmo tempo, é exatamente isso, esse é o aspecto que a gente chama da descoberta do Evangelho, do resgate do Evangelho. Por isso é interessante, a gente entende esse princípio, somente a graça, através da vida do próprio Martinho Lutero, que ele se sentia-se angustiado quando olhava para a Escritura e via a expressão justiça de Deus. E ele achava que dependia dele buscar ser justo diante de Deus. E quanto mais se esforçava, mais carga, mais culpa colocava diante de si e ao invés de se aproximar de Deus, estava cada vez mais afastado da sua presença, exatamente pela essa demanda em não conseguir cumprir aquilo que Deus exigia dele. Por isso, quando ele olha o versículo lá de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus.
Foi conduzido por Deus que através dessas palavras, desses versículos, que Lutero começou a entender o que significa a justiça de Deus. Diante da pergunta que Lutero fazia, como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ter o amor e a graça de Deus? Ele entendeu que isso só acontece através de Jesus Cristo e aquilo que ele fez. Na sua época, o foco estava no ser humano e não em Deus. E o movimento da Reforma resgatou justamente isso, que Deus vem até nós e nos resgata em Cristo Jesus, concedendo a nós, pecadores, perdão, vida e salvação. A última ênfase é somente a fé, baseado na palavra de Deus, na Escritura, que tem essa mensagem da graça de Deus, como nós, seres humanos, recebemos tudo isso. Diz na palavra por meio da fé. Mais ou menos isso quando a gente olha para Atos 16, um exemplo muito interessante, quando Paulo e Silas estão conversando com um carcereiro, e depois do carcereiro ouvir a mensagem da graça, baseado na palavra de Deus, ele chega e pergunta, mas como é que eu posso ter tudo isso? Como é que eu posso ser salvo? Paulo e Silas respondem dizendo, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa mensagem, ela preenche também nos nossos corações e essas três ênfases, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, é o que faz também nós luteranos olhar para a vida, para o mundo com esses olhos de esperança daquilo que Deus já realizou em nós e nós, em gratidão, em louvor, colocamos isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas vocações. Talvez se você ficou até agora no vídeo, você se pergunte, mas o que eu encontro na Igreja Luterana? Bem, a Igreja Luterana, ela anuncia o perdão dos pecados em Cristo Jesus. É uma igreja sacramental onde entende o batismo como lavar regenerador, um batismo que salva, e na ceia a presença real, a presença de Cristo Jesus no partilhar do corpo e sangue, do pão e no vinho. E no culto temos na liturgia, provendo desde o início da igreja cristã, liturgia histórica, tradicional, mas na sua pregação dinâmica de lei e evangelho, lei que entende o ser humano como ele é, pecador, que não pode salvar a si mesmo, mas o Evangelho é aquele que Deus vem e nos resgata em Cristo Jesus. Além do mais, é um lugar acolhedor, onde você tem a oportunidade de vivenciar o seu relacionamento com Deus numa comunidade de fé. Você é sempre convidado e bem-vindo a estar junto conosco. Se você tem desejo de conhecer mais, de ler um pouquinho mais a respeito das ênfases luteranas, a minha dica sempre é leia Lutero, né? E tem muito material já traduzido em português com bastante ênfases muito consoladoras, além de ele ser um teólogo inspirador para ser lido. Além do mais, a base de toda a doutrina luterana, a gente poderia dizer que está no livro de Concórdia. Ali dentro dos 11 materiais que estão ali colocados, nós temos o catecismo menor, que as principais partes, um pequeno manual para que um pai possa ensinar o seu filho, uma mãe possa ensinar seu filho e sua filha, além tanto da Confissão de Augsburgo, da Fórmula de Concórdia, muito material onde vai destacar algumas ênfases da Igreja Luterana e dos seus ensinamentos. Mas 2 livros, se eu puder indicar para vocês, o primeiro é do próprio Martinho Lutero, é da Liberdade Cristã, é uma sugestão que vocês podem estar lendo, um pequeno livreto que tem como objetivo trazer as principais ênfases ali da Reforma, num movimento muito específico do tempo de Lutero, e um outro livro mais contemporâneo, o nome do livro Espiritualidade da Cruz, Os Caminhos dos Primeiros Evangélicos. Seria essas 2 indicações que eu daria para vocês, eu vou colocar ali na descrição do vídeo, para que vocês possam, caso tenham interesse, de também ler um pouquinho mais sobre algumas ênfases luteranas que estão aqui diante de nós. Foi uma alegria ter a sua companhia. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas espero, de uma forma muito, muito simples, ter dado o meu ponto de vista sobre as principais ênfases do que é ser luterano. Esse foi o Drops Luterano, daqui da Congregação Concórdia de Moema, e a sua companhia é sempre muito importante. Se você gostou, curta, comente, compartilhe
e seja, né, alguém caminhando junto conosco através, né, desses canais, através desse vídeo. Um grande abraço e fique com Jesus.